Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Vamos dar continuidade à temática das nossas últimas aulas, ou seja, vamos usar a intertextualidade temática para falarmos sobre um assunto muito importante, que é o tempo, já que várias pessoas se manifestaram com relação a como foi a prova do Enem, ou seja, várias dessas pessoas se sentiram surpreendidas pelo tempo. Estavam fazendo a prova, estavam tão envolvidos e quando viram, já não tinha mais muito tempo para terminar a prova. E sobre essa temática do tempo, vamos contar a história de mais uma escola literária do Brasil, que foi o realismo. Com relação ao tempo, a nossa sugestão é que você, naqueles momentos de sofrimento mais triviais do cotidiano, ou seja, no engarrafamento, numa fila, esperando por um avião, esperando pelo toque no telefone, que vocês se façam presentes. É claro que a tua mente não vai se sentir feliz com isso. Tua mente vai te contar que aquele lugar não é bom, você vai se sentir mal, mas você estará atento. Quanto mais consciente você se torna do momento presente, mais vivo você se sente. E é aí que entrou o realismo, que foi a escola literária inserida na segunda metade do século XIX. Foi formada por pessoas que se tornaram conscientes do momento presente, retratando então a realidade como ela era. Na Europa ocorria a segunda Revolução Industrial. No Brasil, o segundo reinado, com a abolição da escravatura. Tudo isso fez com que os autores brasileiros retratassem a realidade como ela era naquela época, sob um olhar crítico, como no fim das contas estava acontecendo na literatura europeia, com autores como Charles Baudelaire e Eça de Queiroz. Primeiro, segue um quadro com os principais valores do realismo. Principais valores do realismo: engajamento social e político, novas ideologias como o marxismo, retrato fiel da sociedade, teorias científicas como darwinismo e determinismo, crítica às instituições como a igreja e o casamento, literatura transformadora da sociedade. O realismo foi de fato uma reação ao romantismo. Segue um quadro para nós vermos como as características do realismo eram quase que opostas ao romantismo. As principais características do realismo são objetividade, em oposição à subjetividade do romantismo, verossimilhança, em oposição ao escapismo romântico, descritivismo, em oposição ao sentimentalismo romântico, razão, observação e análise, em oposição à idealização romântica, universalismo em oposição ao individualismo romântico, retrato fiel das personagens em oposição, mais uma vez, à idealização romântica. O principal nome do realismo brasileiro foi Machado de Assis. Autodidata, paraplégico e mulato, Machado analisava psicologicamente cada um dos personagens, fazendo críticas e ironias, ou seja, seguindo todas as características realistas já mencionadas. Suas 4 primeiras obras ainda têm uma certa herança do romantismo, nem por isso deixando de predominar o realismo, mas suas obras posteriores são inteiramente realistas. Outro autor importante do realismo brasileiro foi Raul Pompeia, cuja obra O Ateneu, além das características realistas já mencionadas, faz reflexões subjetivas, falando sobre vinganças e um memorialismo, voltando ao passado, à época da escola. A obra aborda, pela primeira vez na história da literatura brasileira, a homossexualidade.
Houve ainda no Brasil uma série de autores realistas que se apoiaram mais em teorias científicas, como o evolucionismo de Darwin e o determinismo de Taine. Tais autores formaram um segmento que costuma ser chamado com o nome de naturalismo, que eram obras que mostravam como o triângulo meio-raça-história influencia o homem. Nesse segmento enquadram-se autores como Aloysio Azevedo, que criava a análise dos fatos, falando sobre o instinto criminal, o coletivo, ligado ao universalismo, patologias da sociedade, e abordou a homossexualidade feminina. Também são enquadrados como autores naturalistas Adolfo Caminha e Manuel de Oliveira Paiva. Também podemos considerar uma escola literária que seguiu com as mesmas características do realismo, mas no campo poético, o parnasianismo, que enquadra poetas que usavam a objetividade do realismo para descrever friamente os objetos. Nesse caso, a impessoalidade do realismo é sentida pela própria ausência do eu. Para tais poetas, a arte por si só já basta, de modo que temos a estética da arte pela arte, com o culto à forma, busca pela perfeição e preciosismo vocabular. Entre esses poetas podemos destacar a chamada Tríade Parnasiana, formada por Olavo Bilac, que fugia um pouco da frieza parnasiana por fazer reflexões sobre a existência, explicando assim a perfeição. Alberto de Oliveira, que tinha mais rigidez formal e precisão, desvinculando-se do emocional. E Raimundo Correia, que falava da natureza com melancolia e pessimismo, com visões de moralidade. Mas já pelo final do século XIX surgiu uma outra escola literária que coexistiu conflituosamente com o parnasianismo, o simbolismo. Ao invés de cultuar a forma, como os parnasianos, os poetas simbolistas retornavam ao subjetivismo, que já era típico do romantismo, em oposição ao objetivismo parnasiano. Aliás, os simbolistas tinham como características a musicalidade, o irracional e o misticismo, que se eram opostos ao parnasianismo, logo eram semelhantes ao romantismo, mas a diferença básica era que o simbolismo também tinha uma característica diferente do romantismo, que era o efeito de sugestão, que se verificava pelo reconhecimento de que algo está acontecendo, dando dicas e usando figuras de linguagem. Diferentemente dos parnasianos, os simbolistas não puderam viver da própria poesia. Afinal de contas, os simbolistas viviam afastados dos centros urbanos, que eram onde estavam o próprio mercado consumidor da poesia. Enquadram-se como simbolistas Cruz e Souza, que expressou sofrimento e erotismo em suas poesias, bem como a espiritualidade, analisando assim a condição humana. E Alfonso de Guimarães, que se inspirou no sofrimento causado pela morte de sua noiva para escrever uma grande parte de seus poemas, falando também com toques de religiosidade e tentando expressar o inefável, ou seja, o que não se expressa por palavras. Uma reflexão importante é porque o simbolismo, com sua alma renovadora para a poesia, não superou o parnasianismo, que parecia insistir em negar os sentimentos humanos. Segundo o crítico Alfredo Bose, pelo fato de o parnasianismo ser um estilo das camadas dirigentes da burocracia culta, que concebem a poesia como uma linguagem ornada com padrões consagrados, o que levou os parnasianos a serem uma espécie de linguagem oficial brasileira da época,
com o respaldo da recém-fundada Academia Brasileira de Letras, enquanto que os simbolistas tinham um público mais restrito e menor. Bem, nessa aula, continuando as ideias sobre o tempo, nós contamos a história de uma importante escola literária brasileira, que foi o realismo. Na próxima aula vamos continuar a falar sobre as ideias sobre o tempo e vamos continuar dando dicas para vocês que são concursandos e vestibulandos para aproveitarem melhor o tempo. E nós vamos contar a história da literatura no século XX. E uma observação, nós ainda não sabemos se nós vamos usar uma única aula para contar isso. Provavelmente nós contaremos em mais de uma aula. E para todos vocês que fizeram provas de vestibular ou concurso, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram. Se a prova foi fácil, se foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós comentaremos sobre tudo isso numa próxima aula. Para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de concurso, principalmente vestibular. Nós lembramos ainda que qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever. Aliás, vocês podem nos escrever não é nem só para tirar dúvidas, como também para fazerem comentários, elogios, críticas ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. Sim, a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Por isso, nós precisamos da tua participação. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Para terminar, eu quero convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal que façam isso. Basta clicar nesse link. Link esse que nós lembramos, não está disponível em plataformas móveis, como telefones celulares. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.